Boa tarde, rede. Estamos reiniciando aqui a live para receber a Magna Coeli, fundadora da Refazenda, que é uma empresa que trabalha com moda, impacto socioambiental, modelo de economia circular. E a live caiu, né? Instagram anda meio deixando a gente na mão. Vamos ver se a gente consegue retomar. E quero pedir então para quem tiver assistindo, comentar, né? Mandar perguntas aqui no balãozinho de perguntas, né? Comentem também esse vídeo quando ele for publicado, compartilhado aqui, porque é muito importante a gente alimentar essa nova economia, né? De empresas com propósito. Então, estou esperando o pessoal entrar novamente. Aqui, queria lembrar a todo mundo que eu tenho 2 mentorias que estão com lista de espera para a gente fazer uma última turma esse ano. Mentoria para quem quer trabalhar com sustentabilidade, em temas ligados à sustentabilidade. E a outra mentoria é para empresas que queiram integrar sustentabilidade nos seus modelos de negócio, no seu dia a dia, e não sabem muito bem como fazer. Então, quem está entrando aqui pode convidar outras pessoas. Essa vai ser uma live super inspiradora, porque é uma empresa muito referência assim, para nós, que trabalhamos com impacto, com sustentabilidade. A gente teve um probleminha aí e o Instagram derrubou a primeira live. Pode ser questão de Wi-Fi, a gente nunca sabe qual que é o problema, né? Ontem, aposto que todo mundo achou que era Wi-Fi. E de repente era a plataforma, né, gente, com problema. Então estou esperando a Magna entrar novamente e a gente começar essa conversa, entender como é que uma empresa se constitui sobre um propósito, quais são os desafios que ela enfrenta para ter esse modelo de negócio. Agora acho que vai, a conexão. Momentos de tensão, né, gente? Olá! Que bom! Que bom mesmo! Prazer em te conhecer e te receber aqui para essa Também, conversa. também. Já te conheço muito de afinidades, mas agora, que bom, né, Dani? Temos muitas. Muitas. O Marcos, ano passado, nossa, foi tão linda a conversa que a gente teve, ele e a Manu, né, Sim, do Purificadores Europa, mas a gente não gravou. Então, acho que sim. agora a gente tem a oportunidade de contar essa história de novo, mas deixar gravado aqui, né, para as pessoas conhecerem. Ah, que bom, que bom. Já temos bastante gente, ó, que nos escutam, dividem mesmo os ideais, né? Que bom. Nossa, foi lindo. Bom, eu acho que para a gente começar é legal você contar a sua história, porque tem tudo a ver com o nascimento, né, da empresa. Então, Sim, eu acho que isso é o que traz esse significado, né? Todas as empresas que eu uso como exemplo, Magna, elas têm isso no fundo, sabe? Então, conta pra gente como é que começou isso lá atrás, né? Na sua infância, sei lá, sim. juventude. Eu vou tentar fazer uma síntese de 60 anos, né? Que a minha vida coincide com a minha trajetória. Nada tá solto. Quando eu puxo a linha, aí vem tudo. Veja só, Dani, tem uma infância ligada a meu pai alfaiate e minha mãe costureira, da qual eu era uma filha muito rebelde. E eu não aceitava a forma que eles hoje seriam centenários, são centenários. Papai está falecido, mas mamãe é viva. E eles tinham uma forma muito cortada, muito obediente, muito. Imagina, 100 anos atrás, né? E aí eu não gostava disso, eu achava que não gostava de costurar, que não gostava de tecido, que não gostava de nada disso. E, no entanto, isso estava na minha corrente sanguínea, já no meu DNA. E eu comecei a fazer coisas por rebeldia. Emendar retalhos, costurar roupa para boneca, que eu costurava muito bem, criar roupa para mim, porque a roupa que a minha mãe fazia eu achava cafona. Ela fazia muito bem para todo mundo, mas para mim ela não fazia bem. E aí eu ia
em confronto a isso, tentar fazer a minha roupa de forma mais inédita e tal. E aí eu fui formando exatamente, autodidaticamente, toda uma performance que eu só vim descobrir isso 20 anos depois, quando eu já estava na idade adulta. Tinha passado por uma faculdade, tinha passado por meus estudos, sempre muito, muito curiosa. E eu acho que em optar, todo mundo dizia, vá fazer arquitetura, você tem jeito para desenho, você tem bom gosto com cores, porque eu me metia muito na arrumação da casa, me metia em muita coisa. E quando eu fui escolher a faculdade, era exatamente no período da ditadura, regime militar. E eu tinha ideais muito grandes de mudar o mundo e não aceitava aquela situação que tinha naquele período, que era entre 70, os anos 70 e 80, e foi a época em que eu decidi a minha carreira, que foi na área de humanas, que foi serviço social. E eu decidi essa área completamente utópica. Utópica, assim, eu queria mudar o mundo, eu queria uma forma de aglutinar pessoas, que eu fosse essa pessoa que aglutina. Não era pouca coisa, né? Eu não queria só um emprego, eu queria ideais. Eu era uma pessoa muito idealista. E dei asas a isso. Li muito sociologia, eu li muito sobre antropologia, eu naveguei muito nessa área humanística. E o que foi que ela fez? Ela me formou muito bem, ainda mais para os ideais que eu tinha. Porque do ponto de vista estéticos e de habilidade, eu já tinha uma formação caseira muito boa. Tecnicamente, eu costuro muito bem, eu mesma costuro, eu mesma modelo. Eu entendo de tecido, quer dizer, eu já tinha uma formação autodidata em casa muito favorável a esse meu futuro, que eu nem sabia que ele existia. Mas fui trafegando aí. E aí, eis que entra os anos 90 e eu me encontro completamente, como é que eu digo? Ambivalente, não. Bipartida em ser uma fabricante de roupa, mas com um coeficiente de humanismo, de gerar emprego, de aproveitar o máximo que a minha região, que é a região Nordeste, nunca foi uma região de manufatura, ela foi de commodity, de fabricar algodão, tinha fábricas de tecido, mas tudo era para o sul do país, a gente não é protagonista nisso, a região Nordeste, né? E aí eu sabia logo cedo que aqui não seria, e nem tinha como, ser formador hoje, por exemplo, ser formador esteticamente, sabe? A não ser partindo das raízes artesanais. Isso ficou muito claro quando eu comecei a ler a raiz dessa população nordestina, de onde ela vem, a mistura da imigração daqui, os saberes que são centenários, são muito antigos os saberes artesanais dessa região, são muito mais antigos do que o do Sul, porque o Nordeste vem primeiro, né? Pelo menos o descobrimento do Brasil de Cabral. Aquele que contam, né? Aquele que contam, exatamente. E aí, o que foi que eu fiz nessa andada? Uma trajetória ideologicamente teimosa, sabe? De modificar o mundo, modificar as regras. E quando eu olho para trás, foi a forma acordada, a forma obediente, a forma modesta que meus pais me criaram. Criaram 8 filhos de uma forma muito modesta. E eu achava que eles eram muito bons no que faziam, sabe? E não eram respeitados, nem remunerados nessa forma de fazer isso. Isso me incomodou muito na época. Eu, adolescente, dizia à mamãe assim, bem rebelde, eu vou fazer tudo, menos costurar roupa. E ela, tempos depois, ela diz, engraçado, passou pela universidade e tudo e foi costurar roupa para sobreviver. Exatamente, eu dou uma risada bem grande, porque a gente dá umas voltas na vida, né? Abre a boca para dizer isso, aquilo, outro, e depois, quando vê, a gente está numa bifurcação de muita... que acha que é contradição, e na realidade não é. São os caminhos que a vida leva. E ela sempre foi minha mentora, ainda é, tecnicamente falando, ela é uma ótima modelista. Hoje, ainda com 100 anos, ela consegue olhar para a roupa e dizer, essa roupa não está bem feita, essa roupa precisa melhorar nisso. Imagina. Então, para mim, foi um berço muito grande, porque eu era muito idealista. Eu sou muito idealista. Eu queria costurar roupa, mas eu não queria ser a melhor estilista
ou chamar atenção sobre isso. Eu queria resolver problemas sociais a partir daí, sabe? Sempre foi. Quem me conhece sabe que eu nunca quis grandes méritos estéticos, grandes méritos. E eu acho que foi isso a minha sacada, caminhar no paralelo, como uma pessoa que sabe transformar tecido, percebe a riqueza que tem na mão, na forma de construir o guarda-roupa, transformar isso numa linguagem regional, porque isso eu sabia de muito tempo. Quanto mais eu lia, mais eu via que a temperatura no Nordeste, a luminosidade, a alegria, as riquezas culturais passariam por toda essa roupa que a gente veste. Enquanto que a maioria da moda está sempre copiando o que vem de fora, né? Esse país que sempre copia até hoje, tentando imitar outras economias e outras culturas que não tem nada a ver com a gente. Aí, tudo isso era só rebeldia, tá? Para quem olhava para mim, eu era só rebeldia. Eu não fazia nada do que era para fazer direito. E eu também me achava rebelde, porque economicamente a empresa poderia ter crescido muito mais. Eu tive uma empresa, antes da Refazenda, eu tive uma empresa de camisaria. Fabricava camisas muito legais, com desenho muito diferente. E ela era uma referência na região para o produto bem acabado e o produto vanguarda. E isso poderia ter me levado para mercados muito maiores e para uma fabricação em larga escala muito legal. Mas chegou um momento que eu olhei para o lixo que essa empresa gerava, sabe? E me incomodava. Eu comecei a fazer coxas, tapetes, passadeiras com o lixo dessa camisaria, que era uma tricolines, eram maravilhosos os tecidos da camisaria. A camisa era bonita, mas o lixo que ela gerava era tão bonito quanto. E aí eu comecei a fazer isso, e isso começou a me inquietar. Eis que isso desaguou não só numa, como é que eu digo, numa ruptura com aquela máquina que já fazia confecção, mas também como uma experiência econômica que eu, sem querer, quebrei. Eu quebrei ela aí e eu comecei a fazer uma experimentação menor, que era em cima de comportamentos e coisas oriundas de resto de tecido. Tá? Isso foi há 31 anos atrás. Porque aquele lixo era tão bonito, fabricava coisas tão belas, que aí eu comecei a ver que eu queria fabricar roupa, mas eu também queria fabricar um não lixo. Porque aquele não lixo me dava grandes... E aí eu me lembrava dos ensinamentos de papai e mamãe, que era assim, vamos supor, se fosse fazer uma sopa de batata, a casca da batata servia para alguma coisa, sabe? Era compostagem, enterrava, criava galinha, fazia... Então, tudo tinha um porquê. Não tinha lixo do lado de fora, não tinha esse lixo que a gente joga, diz assim, vou jogar o lixo lá fora. Já existia isso na minha vida primária. Eu acho que por conta de ter uma vida sustentável, uma vida modesta, uma vida coerente. Então, plantava, criava bicho, tudo isso em cidade que foi na Paraíba, em Campina Grande. Tinha uma vaquinha no quintal que dava leite. Uma coisa bem prosaica e romântica, mas que me deu muita coerência de como viver. Aí eu tenho que agradecer, eu tenho uma gratidão muito grande por essa minha formação, sabe? Ela foi muito sábia para mim. E aí, quando eu descobri isso em terapias, em autoestudos, em mergulhos que eu fiz para descobrir de onde é que vinha tanta inquietação, tanta vontade de fazer as coisas, e de um ponto de vista do Nordeste do Brasil, que é uma região de muito desafio econômico, cultural jamais, mas econômico, e de isolamento, e de, referência para formador de opinião e tal. Essa foi a maior dificuldade, mas assim, essa é a minha história, essa é a andada, a chegada até agora. De agora por diante, aí Aí veio essa experimentação e depois como que nasceu a Refazenda, como a gente conhece hoje? A Refazenda nasceu de uma linha de cama, mesa e banho. Por exemplo, enquanto eu tinha a linha masculina, a camisaria, que é uma marca que vive até hoje. Ela já é vendida, ela já pertence a terceiros, mas é uma marca que muita gente conhece aqui, que se chama Vagamundo. Essa marca, ela tinha uma performance de estilo de vida, quando ela foi criada na gênese dela, que era não só fazer roupa, mas era
pensar no comportamento dessas pessoas que vestiam esse comportamento de um vagabundo, sabe? De uma pessoa que vaga o mundo. Quando eu saí dessa performance e fui pensar na refazenda, eu inicialmente pensei na refazenda só como cama, mesa e banho. Por quê? Coxas, tapetes, passadeiras, almofadas, aventais, tudo isso era possível fazer com recomposição de tecido e ficava lindo. Só que quando eu fazia uma coxa de, vamos supor, retalho de composição, ela durava 20 anos, 30 anos. Até vender outra coxa, eu ia à falência. Essas roupas que são feitas com composição, se elas forem bem mantidas, elas duram muito tempo. E elas não têm o desejo da moda, né? Que é vestir uma cor, que é... A casa tem, mas não tem feito a gente, que vai para a rua, que veste um azul para combinar com o tom que está na moda, enfim. Aí logo eu percebi que eu precisava conversar com a moda de novo, sobre um ponto de vista feminino, sabe? Esse feminino que eu acreditava. Aí foi como a refazenda começou, com a composição de tecido, basicamente, usar a matéria-prima o máximo possível, porque o tecido que eu encontrava aqui na minha pesquisa de cor, ele era difícil, ele vinha do sul, na maioria, né? Nos anos 90 a gente já não tinha fabricação aqui, eu dependo toda basicamente do que vem do sul e sudeste. Mais perto é Minas, eu acho. E com isso, o preço dessa vinda dava preciosidade à matéria-prima, sabe? Então eu tenho que usar 100%, porque eu pago caro no frete para vir. Ela, para chegar aqui, exige uma pesquisa danada. E mesmo que eu comprasse no atacadista, no varejo, isso tinha um poder de garimpagem, de preciosidade muito grande, a junção dessa coisa. Eu comparo isso a um feiticeiro que começa a procurar ervas aqui, sabe? Lavandas ali, galinhos ali, para fazer a fórmula dele. E aí ele vai juntando no laboratório umas fórmulas. Era mais ou menos isso. Eu, quando fazia roupa, tinha um quê de magia, porque era uma junção de matérias-primas improváveis que eu conseguia, e essa junção dava um produto legal, essa alquimia. Bom, Maíra, obrigada por essa alquimia, que funciona até hoje. Essa alquimia é minha grande cartada, sabe? Então eu fui desenvolvendo essa alquimia, pelo que me chegava aqui, e misturando e dando o tom. Aí foi criando exatamente uma linha e uma forma de pensar muito, muito nossa, muito própria da refazenda. A gente precisa resgatar, né, Magna, isso, porque a gente fala tanto em sustentabilidade, né? Os indígenas viviam aqui na sustentabilidade, verdade, há muito mais tempo. Agora não. Muito. Agora a sustentabilidade virou essa coisa que as empresas se apropriam, né, do nome, da palavra. E eu que pesquiso muito para esse setor empresarial, eu leio os relatórios, parece um panfleto de marketing mal escrito, sabe? Sim, assim, porque sim. Você consegue ver a mentira entre as linhas, sabe? Sim. E aí você falou dessa vida que era assim, eu morei sempre na cidade, mas as minhas tias aqui no interior de São Paulo eram muito parecido com o que você falou, sabe? De ter um quintal com árvores frutíferas, com verdura plantada, com algum... Tinha galinha, porco, elas criavam assim. E para consumo próprio, né? Então, assim, não era todo dia que você comia porco, né? Ela matava um porco para comer durante alguma coisa que tinha muita gente, alguma coisa assim. Isso era muito mais parecido com o modo de vida, né, dos indígenas do que o que a gente chama de sustentabilidade hoje. Então eu queria que você falasse para mim como você define sustentabilidade, o que é sustentabilidade para você? Dani, sustentabilidade também tem uma coisa chamada equilíbrio. Hoje, se você pegar uma família que mora a 100 quilômetros de Recife, tá? 100 quilômetros, não precisa muito. Mas ela mora num pedacinho de terra, ela planta, ela cria, ela tem uma água que ela cuida, porque aquela água, mesmo que seja de um riacho que foi, aqui abastece aqui. Então, se ela for lavar roupa, ela sabe que aquele sabão vai poluir a água, que a galinha vai... Enfim, todo mundo que mora em área rural, e não precisa ser muito, ele é sustentável, ele é equilibradamente sustentável. Por quê?
o micro mundo daquela pessoa traz as consequências dos erros que ela fizer, né? Aí, quando a gente veio para o meio urbano, essa noção de sustentabilidade é completamente controvertida e complexa, sabe? Hoje, comer uma comida orgânica só me dá uma opção de alimentação, mas eu posso ter uma vida completamente insustentável e comer orgânico. Eu posso ser vegano, mas ter um impacto de carbono e de, sabe, de combustível e de tudo, que a minha prática vegana não faz a compensação. E nem a álibi para que eu troque isso por crédito de carbono. Enfim, sabe? Então, por exemplo, na hora que eu comecei a ver que eu manufaturava tecido, quer dizer, eu pegava o tecido e iria criar produtos que iriam poluir. Vamos supor, eu sou de um segmento maior poluidor, isso eu sempre tive noção, porque, graças a Deus, nos anos 90, eu tive muito acesso ao Greenpeace, WWF. Enquanto que o Brasil, esse monstro de generosidade e fartura, na Europa, em certos lugares, em lugares que já tinham passado por guerra, por tudo, existia muita austeridade em relação às fibras, à fonte de onde vem, né? A mão de obra que está cara. Isso já era uma verdade há 30 anos. E graças a Deus, quando eu percebi, eu disse assim, eita, o que é que eu posso fazer para manter um certo equilíbrio? Eu tenho uma empresa que costura roupa, que gasta energia, que tem que comprar insumos fora, de aviamentos e tudo mais. Não é por capricho, mas por fazer uma roupa bem feita. Como é que eu posso fazer essa compensação? Aí eu comecei a fazer uma conta simples, que era assim, se eu gasto 600 watts de quilowatts por mês, eu teria que fazer isso também com mão de obra artesanal, tá? Essa conta. Se eu, para produzir roupa numa região, e essa roupa é digna, em termos de emprego, em termos de tudo, eu vou compensar energeticamente com mão de obra manual. Na hora que eu fizer isso, eu estou sendo equilibrada no uso da energia que está vindo de longe, sabe? De uma hidrelétrica, de não sei de onde. Aí essa conta sempre foi feita e era uma conta muito fácil de equilibrar. Eu tenho uma região que tem uma fartura de renda muito grande, bordado, e crochês e tudo, né? Eu só tinha que educar o consumidor para valorizar esse produto, sabe? Porque a intenção era comprar com muito metal, com muito zíper diferente, com um tingimento que foi feito lá na Malásia, sempre foi, sabe? E eu tinha que educar esse consumidor para mostrar que a renda era tão bonita, ela passava de gerações em gerações, ela cada dia era... E aí eu fui qualificar essa renda que eu queria botar nessa roupa, porque não era toda a renda que é boa, que dura muito. Ela passa... Às vezes você tira uma renda de uma roupa e bota em outra, e ela continua sendo renda, porque ela vai durar a vida inteira. Então, essa noção de equilíbrio, ela foi muito constante. Embalagem, eu nunca quis usar caixa de papelão para presente. Por exemplo, eu fazia umas sacolinhas de tecido muito bonitinhas com a fita. E eu tinha muita crítica do meu cliente que queria dar um presente, não numa sacolinha mista, ele queria dar numa caixa de papelão exuberante. Dourada. Isso, com a fita. Isso. E aí era um processo educacional. Educar a equipe e educar. Mas cada vez que a gente conseguia aliados, a gente cantava a vitória. Eba, a maioria está gostando. E aí vamos se superar na estética, no desejo. A embalagem era tão linda que a pessoa esquecia da caixa de papelão, sabe? E eu acho que está aí a questão da sustentabilidade. Não é o argumento da sustentabilidade que vende, e sim o esforço de criatividade e desejo que você bota para compensar a insustentabilidade. Aí eu nunca... Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Porque você fala tanta coisa que a gente usa palavras difíceis para você estar falando, né? E eu queria ir resgatando, porque quando a gente fala de atributos de sustentabilidade para a marca, olha que difícil, né? A gente está falando de tudo isso que você está falando, que é assim, você prestou atenção no que era a chave, você viu que o padrão que domina o mercado, a gente tem que fazer essa mudança educando as pessoas. Isso eu falo muito nas entrevistas, a gente vê isso na mentoria. Como é que eu tenho que explicar para o consumidor? Porque a gente está zoando aqui, tem que ser dourado, mas até
até 10 anos atrás, eu era essa pessoa também, queria o dourado, né? Eu acho que todo mundo passou um pouco por isso, quem não nasceu com essa visão como você, né? Passa um pouco por esse processo de, peraí, deixa eu entender o que é isso tudo. Então, você falou de muita coisa, por exemplo, salário digno é uma luta, né? Eu estou fazendo os posts sobre o índice de transparência da moda, e aí você fala de salário digno, de contratar as pessoas que estão na sua região, porque hoje, ontem mesmo, eu peguei alguma roupa, acho que foi o casaco que eu tava da Adidas, e ele foi produzido na Malásia. E aí, no relatório do índice de transparência, estava lá um movimento enorme de trabalhadores lá lutando por uma renda digna, e o sindicato estava reivindicando um salário que era tipo R$ 500 como salário digno para essas pessoas. E no outro, tem um outro relato lá, né, também de Bangladesh. Bangladesh é muito explorado, né? A gente tem exploração lá de todo tipo, desde pessoas cuidando de outras pessoas por um salário mísero e tal, e na moda também. Então, quando a gente compra Isso. essas coisas de longe, que você olha na etiqueta, né? Made in Bangladesh. Ai, que chique, né? Tudo colorido. Não sei o quê. Aí você vai ver trabalho escravo, gente pedindo socorro pela etiqueta. Então, você fala muita coisa que eu preciso resgatar um pouco para as pessoas entenderem que a gente está. Onde a gente quer colocar o dinheiro suado que a gente ganha? Numa roupa que dura, como você falou, porque Sim, a minha preferência sempre foi essa, roupas que duram 20 anos. Para mim tem que durar sim. 20, sapato tem que durar 10. E aí, uma roupa que dura e com tudo isso que você está contando. Esse cuidado com as pessoas, com a região, com a cultura da região, né? Com a Uhum. identidade, a nossa identidade, né? Isso. Enfim, faltou alguma coisa que você ia falar, acho. Eu vejo muito assim, por exemplo, no meu período, eu militei em sindicato durante muito tempo. Essa questão sindical, eu entrei nela também por ideologia, vê só. A gente tem uma região aqui que se chama região do Polo do Agreste, que tem uma fabricação imensa, em larga escala, mas de um produto de baixíssimo valor agregado e muito menos de estima. Ele é de baixíssima estima. Ele não gera orgulho para quem produz, ele gera uma certa renda questionável, numa região que não tem água, que tem uma seca secular, e uma região que não teria emprego se não fosse isso. Então, tudo pode, sabe, naquela região, porque seria uma região de miséria absoluta. Como essa região surpreendeu pela mão de obra e pelo ineditismo do empreendedorismo, todos os pecados podem acontecer ali. O salário pode ser indigno, pode haver questionamento da origem da matéria-prima, várias coisas. Mas menos questionar se essa região poderia melhorar muito a forma dela fazer, já que ela tem a capacidade empreendedora muito forte, sabe? Aí lá fui eu, conhecendo os entremeios disso, conhecer o que estava acontecendo e ver o que é que eu poderia trabalhar, em que esfera. Foram vários anos. E muitos desgastes, porque os meus iguais, eles trabalhavam com uma indústria muito forte, com uma receita muito grande, mas com muita controvérsia do ponto de vista da formalidade do emprego, da durabilidade do produto e menos ainda com a preocupação do lixo. E eu cheguei nesse momento propondo que eu tinha um projeto inédito para pensar o lixo de forma criativa. Aí fui muito rechaçada, lógico. Disse, mas isso é muito romântico. Você, ai, que lindo, mas eu não estou querendo pensar nisso, eu estou querendo sobreviver. Se eu sobreviver e a minha região prosperar, eu já me dou por satisfeito. O resto eu vou buscar depois. Né? E aí eu via que o futuro daquilo estava cronometrado, já estava em contagem regressiva. Porque ali tinha um lixo que ia começar a transbordar, sabe? E é tanto que essa região é conhecida por isso. Tem uma característica já do lixo que assim,
estonteante. E essa trajetória foi exatamente aquela em que se você não olha para aquilo que você está fazendo, eu posso estar olhando do ponto de vista da moda, mas você, Dani, poderia estar olhando do ponto de vista da gastronomia, né? Da comida que você come, para onde vai as cascas, para onde vai a gordura, para onde vai, enfim, para onde vai as embalagens. Essa já era uma preocupação do Greenpeace desde os anos 70. E eu via que aquilo ali ia bater na porta. Não era só romantismo, era uma questão de tempo que aquilo ia acontecer. Aí essa foi uma atitude que foi sendo construída todo dia. E eu tinha uma sabatina, assim, toda semana eu tinha que estar pontos de venda para o meu produto. Eu mesma tive que criar. Por quê? Porque ele tinha um conceito de garimpagem de imóveis afetivos. Ele tinha todo um conceito que reforçava que aquele produto era bem-vindo, era amoroso, era desejado, e não encontrava fácil quem revendesse meu produto, porque o produto tinha um conceito, sabe? Ele vinha de uma região, ele tinha uma cor, ele tinha até modelagem própria, ele tinha caimento próprio dessa região, por conta do calor, por conta da... Enquanto São Paulo está a 10 graus, Recife está a 40, quase o ano inteiro. Como é que eu vou usar cinza e preto numa hora em que Recife está pedindo que eu use branco? E isso era sempre uma coisa que incomodava. E eu fui conquistando o público, mostrando que essa controvérsia estava batendo na porta. A questão estética, a questão e que a roupa era a linguagem. Aí eu trouxe para perto de mim formadores de opinião, jornalista, psicanalista, sabe? Antropólogos, pessoas que precisavam dessa roupa para confirmar o seu discurso, cada um na sua área, professores da universidade, que ao ensinar, já carregavam em si, na sua roupa, a forma de se vestir diferente. E eu fazia militância, assim, olha, você precisa conhecer, porque era um formador de opinião numa área, mas ele se vestia completamente contrário ao que ele dizia. Ele se vestia de poliéster, se vestia deselegante, não se vestia... E aí eu fui fazer uma militância com os formadores de opinião. Essa é a aí estratégia eu tenho uma... mais diferente que eu já ouvi, sério. Isso. E eu encontrei, sabe o quê? Vários solitários, pessoas que falavam muito os seus pioneirismos, as suas vanguardas, e encontrou em mim uma pessoa que também falava uma vanguarda e um pioneirismo, mas de outra área. Então era muito, por exemplo, falar com um médico sanitarista, uma médica, professora, onde ela falava muito sobre a medicina profiláxia, sobre se cuidar antes, sobre a homeopatia, e as pessoas nem ouviam. Quando ela começava a ver que a pessoa que queria vestir também pensava assim, aí ela, lógico, dizia, já tenho um compartilhamento aqui. Então, eu tenho muitas pessoas que são muito meus padrinhos, que, por exemplo, já passaram por ministério em alguns governos, que são atores consagrados, sabe, na TV e no teatro. São pessoas que sabem da origem da Refazenda pela militância. E adotaram também, porque a questão estética falava muito sobre isso. Sim, o resgate do propósito da moda, que eu não sei quem escreveu outro dia, e eu estava lendo, tenho muitas amigas aqui no setor e tal, e elas falando disso, tipo, a moda, ela é como uma expressão também de arte. Acho que foi a Manu, na última live que eu fiz, que ela falou isso, a moda tem esse valor, ela carrega essa mensagem quando você chega, e essas pessoas comprovam isso quando elas se uniram a você, né? Mostrando que ela estava condizente com o discurso, com o modo de vida. Isso. Incrível isso. Nossa. Isso. Eu estou preocupada com o tempo, porque eles estão derrubando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios, né? Porque tudo isso que você está falando é uma empresa pequena, né? Não é uma empresa gigante, né? É uma empresa que começou do zero de novo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios de remar contra a maré. Porque a gente não está falando de uma empresa convencional nem, mas assim, de longe, assim, não tem nada de convencional. Isso. Então, fala um pouco como é que passa dessas barreiras aí, né? Essa resiliência toda. Eu vou te mostrar só um desafio que ele é monstro. É assim, o Inmetro, até hoje, Inmetro, veja,
quem faz a metrologia, coisa, não fez uma legislação que não comporta upcycling até hoje. Por exemplo, se a minha roupa tiver 5 fibras diferentes e eu me responsabilizo por elas e eu trabalho com essa mistura, ele quer que eu coloque percentualmente numa etiqueta que vai ser maior do que a roupa. E essa legislação ela é totalmente contra misturas. Aí ela passa uma régua em quem faz coisas irresponsáveis e misturas não declaradas, não honestas, e bota no mesmo saco do desonesto o que está misturando para o bem, sabe? O que está misturando lixos, mas que tem um filtro de coerência e tal. Esse é um desafio imenso. Toda vez que a gente vai misturar, a gente quebra a cabeça para atender a legislação. Essa legislação ela é muito hostil a quem mistura muito com intenção. Então, um dos meus primeiros inimigos é o Inmetro. Depois, a questão do tempo. Isso. O Inmetro parou no tempo. Aí Isso. eu acho que o caminho é a coalizão, né? Isso. É juntar para fazer aqueles movimentos que demoram anos para conseguir uma melhoria, né? Na lei. Isso. Outra coisa, a questão tributária para produtos que tenha inovação, que tenha... Na área de moda, é dificílimo você mostrar a inovação. Isso eu já tento há muito tempo. Por exemplo, linha de crédito para produtos que são pioneiros, que não estão fazendo da mesma forma, que mostra... Não existe uma carteira num banco que trabalhe essa pesquisa ou essa sensibilidade para emprestar dinheiro para... Em lugares aí como a Holanda, como a Suécia, como a França, tem linhas de crédito para situações de roupa ou moda que tenham contrapartida ecológicas, ambientais, sociais e tal. Aqui no Brasil eu desconheço e no Nordeste mais ainda. Então, um dos meus maiores inimigos foi gerente de banco. Quando eu me sento para defender uma causa e ele me olha do tamanho da minha pretensão e diz assim, mas o seu capital de giro é muito pequeno, você não vai me retornar. Aí eu saio pior do que eu entrei. Esses são os desafios. Falta de linha de crédito, a legislação é contra você se preocupar. Eu fiquei meio chateada porque eu fui gerente de banco. Né? Eu fui gerente de banco por 17 anos. Mas eu era a pessoa com certeza que você ia procurar, porque eu inaugurei a agência sustentável na época e tal. Eu era essa que brigava pelos doidos. Mas eu acho que esse tema, eu vou marcar o Rafa da Brasil Eco Fashion Week para a gente motivar esse tema o ano que vem lá. Eu não assisti, né? Eu ainda vou ver o que eles fizeram esse ano, que eu não consegui acompanhar, mas isso é um negócio que tem que estar lá. Né? Por exemplo, essa articulação com as instituições financeiras, a gente está num momento super propício para falar sobre isso. Porque eu tenho uma perninha no Ethos, que é uma organização que também faz esses movimentos, e tenho outra no Sistema B, onde está um monte de gente ligada ao setor financeiro, com esses fundos novos. Então, eu acho que isso é um negócio muito interessante de levar como um painel, né, de repente, e trazer essa galera que pode estar começando a oferecer essas linhas novas para vinculando a esses conceitos, porque hoje já dá para a gente mensurar isso. A gente consegue saber se a empresa sabe o que está fazendo ou não. Adorei essa ideia, já acho que podemos realmente caminhar com isso. E que mais aqui? Eu tinha colocado aqui outras... acho que esses desafios que você trouxe são muito importantes. O que você indica, de repente, para essas... Eu acho que as empreendedoras que me procuram, elas têm muito medo, sabe? Elas têm medo de falar o que fazem, elas têm medo de estar falando que é sustentável, porque assim, eu também não gosto de falar que... Eu não recomendo para ninguém falar que é sustentável, né? Mas assim, elas têm medo de comunicar, às vezes, alguns quesitos, porque elas querem usar essa palavra para ranquear no Google, né? Por causa de vendas, então tem que pôr algumas palavras ali. Mas elas têm muita insegurança sobre o que elas estão fazendo, sabe? Se ela está fazendo certo, se não está.
E você contando a história, parece que é uma coisa assim, tem uma veia empreendedora tão forte, com essa visão que você traz. Então, assim, o que você recomenda para quem está querendo fazer as coisas do jeito certo, assim, para causar impactos, para, né, olhar para a matéria-prima, mas também olhar para as pessoas, para a cultura regional, enfim. Qual a tua Sim, sim. dica, digamos, né? Eu vejo dois caminhos, assim, muito engraçado. É assim, cada pessoa que quer fazer isso, ela tem que voltar um pouco no passado dela, nos medos que ela tem que superar. Por exemplo, o medo de falar, o medo de ser controvertido, o medo de ser contraditório. Esse medo vai se acabando à medida que você vai implantando, que você vai convencendo, que você vai se expondo, né? E a outra coisa é, à medida em que você se propõe a fazer um projeto, qual o tamanho do tempo que você prevê para você se realizar com ele, sabe? Também tem isso. Eu acho que esses projetos são longevos. São projetos de 5 anos, são projetos de 10 anos. E as pessoas têm pressa do resultado. Aí eu posso dizer, por exemplo, meus sócios, que são meus filhos, em muitos momentos eles me cobraram essa cronologia dessa trajetória. E eu disse assim, ei, calma, ele vai vir, ei, calma. É tanto que, por exemplo, quando a gente foi reconhecido no relatório da ONU, a gente estava numa crise interna muito grande, e quando a ONU veio, disse assim, ei, peraí, calma, vocês são referência exatamente pelo tempo que duram. Por que Poxa. conseguiram durar tanto? Aí, para mim, isso foi uma força, assim, foi em 2019, sabe? Foi uma força propulsora que me deu muita energia para ir para frente e dizer, ó, a gente tem 30 anos, agora eu quero mais 30 para poder fazer o que eu não consegui nos 30. Que os primeiros 10 foi para consolidar a ideia e educar, a segunda foi para conseguir capital, a terceira foi para ensinar como é que fazia, enfim. E aí eu acho que tem esse tempo, sabe? Medir o tamanho da sua jornada e revisitar seu passado de medos, onde é que você parou? E quem é que lhe disse que você tinha que ter medo de fazer certas coisas, sabe? Eu acho que na educação da gente tem muito erro que a gente traz e a gente não revisita para romper com esses medos. Essa visão de longo prazo também é um dos maiores erros que a gente vê. A gente, assim, falando de Isso. sustentabilidade, mas assim, se sustentar ao longo do tempo é ter visão de longo prazo, né? Que também, né, Magna, não é que não é para todo mundo, né? Como você falou, quando você chegou na região lá com o seu projeto de resíduos e tal, as pessoas que não têm nosso privilégio, digamos, de ter o essencial, um conforto e tal, elas não conseguem Isso. pensar, Isso. né? Então, isso também é uma condição que limita um pouco quem tem menos possibilidades, né? E aí, eu quero que você termine, assim, contando. Vocês acabaram de mudar e eu estava vendo aquele seu vídeo, né, falando da mudança num momento que a gente está vivendo tão, né, tão foda, para falar a verdade. Então, eu quero que você conte para a gente quais são os sonhos, né, os sonhos de vocês, né? Porque não é refazenda, né? É uma família que tem uma empresa que significa tudo que vocês Isso. são, que vocês construíram. Então, quais são os sonhos daqui para frente, assim? Ah, são muitos. A gente teria que fazer uma outra live para contar todos esses sonhos, porque a gente estava numa bifurcação muito grande quando chegou a pandemia, imagina. Então foram muitos meses amargando não vendas, vendas improváveis online, porque a gente nunca foi forte no online, porque a gente tem um conceito todo nas lojas físicas, teve que mudar isso rapidamente e não deu tempo fazer. Então a gente pagou um preço alto, tanto quanto muita gente, tá? E nesse momento, a gente disse assim, vamos se reinventar de alguma maneira para sobreviver. A marca tem um componente afetivo, sabe? A marca tem um componente histórico, que ao voltar da pandemia, a gente podia tratar como abraçar as pessoas. É tanto que a gente fez uma coisa, as roupas que abraçam. A gente ficou pensando como é que a gente ia falar para as pessoas em vez de vender roupa, mas no fundo a gente tinha que vender a roupa para pagar as contas, para pagar a folha, mas assim, de forma suave, de forma
toda essa história nos acompanhou. Por exemplo, a primeira campanha que a gente fez de máscara de tecido, a gente sofreu uma pancada enorme, que as pessoas não estavam preparadas. Isso foi em março. A gente partiu na frente para fazer a campanha e a gente foi muito bombardeado, porque a gente começou a falar de uma coisa que as pessoas não queriam nem escutar. E a gente já estava se antecipando no lixo que a máscara descartável ia. Enfim. Eu acho que essa jornada, ela tem sido muito assim, ela é inspiradora, mas ela é muito árdua, sabe? Principalmente em família. Porque quando a coisa acontece, não tem outra pessoa para equilibrar a sua balança. Aquela pessoa está na mesma barco que você, e o barco está entrando água para todos, né? Aí eu tive o ganho de 2 netinhos lindos, assim, antes da pandemia, Chico e Bento, que trouxeram muita alegria. Chico e Bento, que trouxeram muita alegria para... E aí, logo eu já transformei em marca, né? Hoje tem a roupa infantil, Chico e Bento. E quando a gente está num momento muito duro de avaliação, entre a gente, como é que eu digo assim, de controvérsias, sabe? E conflitos, aí vem a leveza dos netos para mostrar que o mundo é grande, que tem outra versão dele alegre, iniciando e tal. E aí retoma-se a trajetória, né? E para meu ganho, por exemplo, ter um filho, Marcos, como todo mundo conhece, ele, tudo indicava na adolescência dele, na infância, ele era atleta, ia fazer medicina, nada indicava que ele ia convergir comigo. Ele ia ter uma vida totalmente diferente. E eis que convergiu, e ele é um mentor para essa nova era. Eu acho que de 15 anos para cá, ele é um mentor dessa nova refazenda. E eu tenho muita gratidão por isso, sabe? Porque se esse sangue novo não tivesse entrado, eu acho que eu não teria feito, tenho certeza que eu não teria feito muitas das coisas que a gente fez. O tamanho que a gente cresceu, a quantidade de lojas que a gente teve, as áreas que a gente frequentou, enfim. Ele é esse meu lado A, eu sou o lado B, ele é o lado A. Mas é isso, eu acho que tem uma vivência em família que ela também é educativa, sabe? Essa coisa de você não querer que o seu filho faça o que você fez. Por exemplo, para meu exemplo lá atrás, de pai e mãe, eu tenho uma mãe com 100 anos que eu sou muito grata pela vida dela e tudo mais. E eu acho que isso também é um processo educacional, de você valorizar o idoso junto de você. Eu quero me transformar numa empresa que já é uma empresa idosa, mas que com pessoas novas, não me eliminando, alijando, mas que me incluindo no processo. Hoje eu sou mais lenta, eu me acho o máximo estar fazendo essa live com você, mas alguns meses atrás eu era completamente verde para isso, e temerosa, né? E foram essas pessoas jovens que estão junto de mim que disseram, ei, vai lá, é rápido, é fácil, entra. Não é, Cecília? Cecília está aí, sabe disso. 60 é quase o que eu tenho, já estou nos 60 aí, gente, eu quero ser que nem você. E as roupas, eu via... Ai, bom, enfim. Tem uma pergunta aqui, não sei se dá tempo, vamos tentar. Como lidar com as vendas paradas? Foi esse processo, né? Mas agora... a gente fez... Não, a gente fez roupa para o hospital, a gente fez roupas profissionais para a saúde. Eu dizia, Dani, que eu jamais queria entender de roupa profissional para médico, para hospital, porque eu não gosto. A questão tinha que conhecer parâmetros, instrumentos e tudo mais. E eu fui parar aí. A gente foi fabricar não só máscara, mas foi fabricar EPIs, né? E depois isso entrou. Hoje a gente faz fardamento. A gente foi conquistar fardamentos de outros segmentos que precisavam talvez terem um pouco mais de graça e tudo mais. E quem deu tempo para a gente fazer isso foi a pandemia, porque senão a gente continuava fazendo a mesma roupa e querendo vender na mesma proporção. Então hoje, por exemplo, a gente até vende menos refazenda na proporção, e a gente abriu novas frentes, sabe? De propor fardamentos criativos, ir para segmentos hospitalares que a gente nunca fez, mas como a gente tinha uma mão de obra, a gente foi atender pequenos hospitais, pequenas clínicas, propondo que não comprasse na China, mas que comprasse aqui. Maravilha. Enfim, e conseguimos, sabe? Conseguimos, fomos. Aí teve o Covid-20, que ajudou a gente na Folha,
Bom. E a gente, exatamente, e aí a gente consegue ver que hoje em dia a gente já não fala sozinho, a gente tem quem escute, eu me sinto mais amparada, porque a quantidade de vezes, como a gente nunca teve uma pandemia, teve crises econômicas, nas crises eu era sempre a incompetente, nós éramos incompetentes na crise, porque era uma empresa que não tinha capital maior do que o problema causado pela crise, né? Então foram alguns CPFs, algumas situações que a gente já teve que fechar a empresa, abrir uma outra, não tem nada diferente da maioria da economia no Brasil. Só que a gente não parou aí nessa coisa, não ficou magoado com isso, sabe? E partiu para frente. Porque esse país é muito louquinho, ele é muito atacado, né? Ele não tem regras, muito... E aí vamos lidar com isso e vamos ver como é que a gente caminha ao largo disso tudo. Mas até hoje é um desafio. Gente, é muita criatividade. Eu acho que a tal resiliência de verdade, que é você criar, né, na hora do sufoco mesmo, em vez de ficar no desespero, que paralisa, né? Isso, isso. Muito E legal. eu acho que a questão da empatia, por exemplo, enquanto você está no desespero pessoal, você tem 45 pessoas que dependem de você que estão num desespero pior do que você. Muito. E aí, não é justo eu pensar no meu desespero como sendo na hierarquia, na escala Richter de tremor da pandemia, eu estou no ponto máximo. Eu vou salvar a minha pele. Isso me incomodou muito, sabe? Então, por exemplo, eu não consegui assistir live onde a pessoa diz, olha, eu estou aqui com o meu garantido, mas eu me preocupo. Não, se preocupar é uma coisa. E fazer algo para que aquela folha seja paga. Que aquela pessoa não adoeça por estresse, nem porque você causou uma tensão nela. Isso já é algum caminho andado. Aí eu acho que essa empatia que a gente tem que ter com quem está do lado, essa questão humanitária, sabe? Ela deixa muito a desejar no brasileiro de uma certa classe média. Não estou falando da outra classe, que a outra classe é outra coisa, mas assim, na classe média, que pode se mexer bem, e ela é que fica no meio do sanduíche, precisa ser mais empática com o outro brasileiro, né? Ter É, mais empatia, julgar menos. tem uma, a que está acima, eu acho que não precisa nem existir mais, na verdade. Magna, eu vou te agradecer, tô com medo aqui, que agora começou a falhar, e vou tentar salvar aqui a live, que eu acho que faltam poucos minutos. E aí o sinal aqui de repente sumiu. Não sei o que está ocorrendo, mas vou deixar meu agradecimento público aqui para ela. Ela caiu, ela é maravilhosa, eu tô apaixonada e já quero fazer uma outra live para saber desses sonhos. Com certeza, assim que a gente estiver fazendo conteúdo sobre empresas de impacto e a certificação B, eu vou chamar de novo a Magna para ela contar para a gente o que aconteceu desses sonhos e a gente caminhar um pouquinho mais. Então, gente, boa noite. Fiquem com essa lição linda de empreendedorismo, de uma empresa inovadora, criativa, resiliente e transformadora de realidades. Um beijo.